Você já passou por isso? A sua dor nas costas melhora. Você acredita que finalmente encontrou aquela solução, mas algumas semanas depois ela volta. Então você toma um remédio, a dor melhora. Faz fisioterapia, a dor melhora. Descansa alguns dias e a dor melhora. Mas basta voltar à sua rotina e ela reaparece. Isso gera uma dúvida muito comum. Será que o tratamento não funcionou? Será que a minha coluna está piorando? Será que a minha hérnia aumentou? Essas são perguntas que escuto praticamente todos os dias aqui no consultório. E a verdade é que, na maioria das vezes, a resposta surpreende, porque a dor voltar não significa obrigatoriamente que a sua coluna piorou. Existe um mecanismo que explica por que tantas pessoas entram neste ciclo de melhora e recaída. É justamente sobre isso que hoje nós vamos conversar aqui. Ao final desse vídeo, você vai entender por que a dor melhora e por que ela volta. Quando isso faz parte da evolução esperada e quando pode representar um sinal de alerta que merece uma investigação mais cuidadosa. Eu sou o Dr. Lorimar Toledo, cirurgião de coluna. Há mais de 2 décadas acompanho pacientes com os mais diversos problemas da coluna vertebral. E existe uma situação que se repete com muita frequência. A pessoa chega no consultório frustrada e diz: doutor, eu melhoro, mas a dor sempre volta. Se você se identificou com essa situação, fique comigo aqui até o final. Eu tenho certeza que algumas informações desse vídeo podem mudar completamente a forma com que você entende a sua dor. Antes de continuar, aproveite para se inscrever aqui no canal. Toda semana publico conteúdos para ajudar você a compreender melhor as doenças da coluna e tomar decisões mais conscientes sobre a sua saúde. Hoje vamos entender a primeira pergunta: por que a dor melhora? Esse talvez seja um dos maiores equívocos quando falamos sobre dor nas costas. Muitas pessoas acreditam que quando a dor desaparece, o problema foi resolvido. Mas essas duas coisas nem sempre acontecem ao mesmo tempo. Eu vou te dar um exemplo muito simples. Imagina que você torceu o tornozelo. Nos primeiros dias existe dor, inchaço e dificuldade para caminhar. Depois de algum tempo, esses sintomas diminuem. Isso significa que todos os tecidos já se recuperaram completamente? Não. O corpo continua trabalhando para reparar aquela lesão. Com a coluna acontece algo muito parecido. Em muitos casos, o que melhora primeiro é o processo inflamatório. E isso acontece por vários motivos. O próprio organismo possui mecanismos naturais para controlar a inflamação. Além disso, os medicamentos ajudam bastante. O repouso reduz a sobrecarga sobre a coluna. Muitas pessoas também diminuem espontaneamente as atividades durante a crise. Tudo isso contribui para aliviar os sintomas. Mas existe um detalhe muito importante. Aliviar a dor não significa necessariamente eliminar a causa da dor. E aqui existe um conceito que eu gostaria que você guardasse. Existe uma grande diferença entre tratar uma crise e tratar a causa daquela crise. Pense no incêndio. Imagine que o alarme começa a tocar. Você desliga o alarme. O ambiente fica silencioso, mas o incêndio continua acontecendo. Controlar apenas os sintomas pode ser muito parecido com isso. Você deixa de sentir dor, mas a causa que provocou aquela dor ainda pode estar presente. É exatamente nesse momento que acontece um dos erros mais comuns. A pessoa começa a se sentir melhor. Então, interrompe a fisioterapia, abandona os exercícios e volta a levantar peso, passar horas sentados,
tudo novamente. Retorna exatamente a mesma rotina que existia antes da crise. E alguns dias ou semanas depois, a dor reaparece. Quando isso acontece, muitas pessoas concluem imediatamente: o tratamento não funcionou. Mas será que foi isso mesmo? Ou será que o tratamento foi interrompido antes que a verdadeira causa fosse corrigida? Essa é uma pergunta extremamente importante, porque ela muda completamente a forma como nós enxergamos o tratamento da coluna. E existe um outro detalhe que poucas pessoas conhecem. Quando a dor volta, isso nem sempre significa que a hérnia aumentou. Na verdade, existem várias causas que podem explicar esse retorno dos sintomas. E é exatamente sobre isso que eu vou falar aqui na próxima parte desse vídeo. Porque entender esse mecanismo pode evitar anos de crises repetidas e ajudar você a tomar decisões muito mais conscientes sobre a saúde da sua coluna. Agora que você já entendeu que melhorar a dor não significa obrigatoriamente que a causa do problema desapareceu, surge uma nova pergunta. Se a dor voltou, o que realmente aconteceu? A primeira reação da maioria das pessoas é pensar: a minha hérnia aumentou, a minha coluna piorou. Mas essa conclusão pode estar completamente errada. E eu explico por quê. A hérnia de disco é apenas uma das possíveis causas da dor nas costas. Ela não é a única. Na prática, existem diversas estruturas da coluna que podem provocar aquela dor. Os discos intervertebrais, as articulações da coluna, que também sofrem desgaste ao longo da vida. Os músculos, os ligamentos, as articulações sacroiliacas. E até as estruturas fora da coluna, como o quadril, podem provocar sintomas muito parecidos. Por isso, duas pessoas podem apresentar praticamente a mesma dor e mesmo assim terem causas completamente diferentes. E é exatamente por isso que não existe um único tratamento para toda dor nas costas, aquele tratamento único. Quando alguém pergunta: doutor, qual é o melhor tratamento para a dor lombar? A resposta correta é: depende da causa. É esse um erro muito comum. As pessoas procuram um tratamento antes de tentar descobrir qual é o problema. É como tentar consertar um carro sem saber qual peça apresentou o defeito. Pode até funcionar por algum tempo, mas dificilmente resolverá a causa. Existe uma outra situação que eu observo com muita frequência. A pessoa realiza uma ressonância magnética. O exame mostra uma hérnia de disco e imediatamente ela acredita que encontrou a resposta para todos os seus sintomas. Mas será que toda hérnia de disco causa dor? A resposta é não. Hoje sabemos que muitas pessoas apresentam hérnias de disco e nunca sentiram absolutamente nada. Da mesma forma, algumas pessoas apresentam alterações muito pequenas nos exames e sentem dores intensas. Por isso, um exame nunca deve ser analisado isoladamente. Nós tratamos pacientes, não tratamos imagens. A ressonância é extremamente importante, mas ela precisa ser interpretada junto com a história de cada pessoa. O exame físico, a localização da dor, o tempo de evolução e vários outros fatores. Esse conjunto de informações é que permite identificar a verdadeira origem do problema. Agora eu quero chamar a sua atenção para um outro ponto muito importante. Imagine que uma pessoa sente dor na região lombar. Ela toma um medicamento e melhora. Algumas semanas depois, a dor retorna. Ela toma outro medicamento, melhora novamente.
Depois faz uma infiltração, melhora também. Mais tarde, fisioterapia, melhora de novo. Mas você percebeu uma coisa aqui? Nenhum desses tratamentos necessariamente está errado. O problema é quando eles são utilizados apenas para pagar uma crise sem que exista um plano para reduzir a chance de novas crises. Esse é um conceito fundamental. O objetivo do tratamento da coluna não deve ser apenas aliviar a dor de hoje. O verdadeiro objetivo é reduzir a probabilidade da dor voltar amanhã. E isso muda completamente a forma de cuidar da coluna. Muitas vezes será necessário fortalecer a sua musculatura, melhorar a mobilidade, corrigir fatores de sobrecarga, perder peso quando indicado, melhorar hábitos de sono, controlar doenças associadas. Cada paciente possui um conjunto diferente de fatores que favorecem novas crises. E é justamente por isso que um tratamento individualizado faz tanta a diferença. Mas agora, existe uma pergunta ainda mais importante. Será que toda dor que volta pode esperar uma consulta? Ou ainda, existem situações em que ela representa uma emergência médica? Porque existem alguns sinais que jamais devem ser ignorados. E é exatamente sobre isso que vamos conversar nessa última parte do vídeo. Até agora, nós entendemos que a dor pode melhorar sem que a causa tenha sido completamente resolvida. Também vimos que a dor voltar não significa obrigatoriamente que a hérnia aumentou ou que a coluna piorou. Mas existe uma situação em que essa história muda completamente. Embora a maioria das crises da dor na coluna possa ser aliviada de forma programada, alguns sinais exigem atenção imediata. Se a dor vier acompanhada de perda de força na perna, dificuldade importante para caminhar, perda progressiva da sensibilidade ou alterações no controle da urina ou do intestino, não espere a crise passar sozinha. Esses sintomas podem indicar um comprometimento neurológico e precisam de uma avaliação médica o mais urgente possível. Felizmente, essas situações são muito menos frequentes do que as pessoas imaginam, mas na maior parte dos casos, o paciente apresenta dor, limitação das atividades e um desconforto. Mas existe um tempo para uma avaliação cuidadosa e para definir o tratamento mais adequado. Outro ponto que merece uma atenção é a frequência das crises. Uma crise isolada, ela pode acontecer. 2 crises também podem acontecer, mas quando a dor começa a fazer parte da sua rotina, quando você vive contando os dias até a próxima crise, ou quando passa a depender constantemente de medicamentos para conseguir trabalhar ou realizar as suas atividades mais simples, esse é um sinal de que vale a pena investigar melhor. A dor não deve ser encarada como algo normal. Ela é um sinal de que alguma estrutura do seu organismo está pedindo atenção. E quanto mais cedo entendemos a causa, maiores são as chances de controlar o problema antes que ele evolua para um quadro mais complexo. Existe uma frase que eu costumo dizer aos meus pacientes: o objetivo do tratamento não é fazer que você viva sem dor hoje, é devolver a liberdade para que você possa viver bem o amanhã. Viver bem no próximo mês. Viver bem nos próximos anos. Esta é a diferença entre apagar incêndios e construir uma coluna mais saudável. Por isso, quando pensamos em tratamento, precisamos olhar além da medicação. Em muitos casos, será necessário fortalecer a musculatura. Além de fortalecer a musculatura, melhorar a mobilidade, corrigir hábitos que sobrecarregam a sua coluna, controlar fatores como excesso de peso, sedentarismo, tabagismo, quando presentes. Em algumas situações, as infiltrações podem fazer
parte do tratamento. Em outras, a cirurgia pode ser a melhor opção, mas nenhuma dessas decisões deve ser tomada apenas porque a dor apareceu e voltou. Elas precisam ser individualizadas. Cada paciente possui uma história, uma causa, um exame físico, uma rotina e objetivos diferentes. Por isso, o melhor tratamento sempre será aquele planejado especificamente para aquela pessoa. Se existe uma mensagem que eu gostaria que você levasse desse vídeo aqui hoje, é simplesmente essa: não trate apenas a sua dor. Procure entender por que ela está voltando. Quando você identifica a verdadeira causa do problema, deixa de viver apagando crises e passa a cuidar da saúde de uma forma muito mais inteligente. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a compreender melhor como funciona a dor na sua coluna. Se ele foi útil, inscreva-se aqui no canal e ative as notificações. Toda semana eu publico conteúdos para ajudar você a entender a sua coluna de forma simples, baseada em ciência e na experiência de quem trata essas doenças diariamente e há mais de 2 décadas. E no próximo vídeo nós vamos falar sobre um tema que assusta muita gente. Porque a sua ressonância, ela pode mostrar uma hérnia de disco e mesmo assim ela não ser a verdadeira responsável pela sua dor. Essa é uma das maiores causas de confusão entre os pacientes e pode mudar completamente a forma com que você interpreta o seu exame. Muito obrigado pela sua companhia, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.